Espero que você esteja melhor ainda. E hoje estamos recebendo Norma Moraes para conversar conosco sobre rejeição. Você já se sentiu rejeitado? Já, eu já. Eu acho que Quem todos não nós, foi? né? Todos nós, em algum momento da vida, Em algum momento. nos sentimos rejeitados, né, Norma? Sim. Isso é um assunto que dá pano para manga e mais um vestido ainda. É, manga, vestido, calça. Dá um enxoval inteiro, né? Inteirinho. A gente estava pensando aqui numa personagem que todo mundo conhece, famoso chamado Homem de Ferro. Tony Stark. O Tony Stark, se você não conhece, era aquele Homem de Ferro, bem sucedido, né, em todos os seus negócios, inteligentíssimo e fazia, acontecia, queria estar na frente. Talvez o perfil dele fosse influente, né, e dominante. Dominante e influente, né, ali na frente e tal. Mas o Tony Stark, na verdade, fora daquela máscara, daquela carcaça, era um menino rejeitado que precisava da aprovação do seu pai. Não é? Sim. E aí, o que a gente pode falar de rejeição? O que acontece com a rejeição nos relacionamentos, no dia a dia? Como isso pode nos influenciar a ponto de nos paralisar? A rejeição é uma sensação de inadequação. É uma sensação de não ser perfeito o suficiente para suprir a necessidade ou de uma pessoa ou de uma situação. Então você se sente rejeitado quando você não se conhece, não tem a sua identidade, e aí a ação do outro vai influenciar sobre você. E a primeira coisa que acontece nos relacionamentos, nesse caso, é você tem medo de ser rejeitado. E ao ter medo de ser rejeitado, você pode ir por dois caminhos básicos. O primeiro caminho é se esconder, evitar relacionamentos, evitar estar com pessoas, evitar se mostrar para as pessoas com medo de ser rejeitado, ou você ter uma aparência de que você é bem-sucedido e aí você quer fazer todas as coisas para ser aceito. Bert Helling, que é o pai da constelação familiar, ele fala que quando uma das ordens são quebradas, né, uma daquelas ordens se quebram, e no caso, aqui falando de rejeição, é a ordem do pertencimento. Todo ser humano necessita pertencer a algum lugar. Sim. Não é? Ele precisa disso, seja dentro da família, seja dentro de uma empresa, e o não pertencimento, ser rejeitado por aquele lugar onde ele gostaria de pertencer, isso causa um impacto em todo o sistema, principalmente o sistema familiar. Quer dizer, quem não tem na sua família um tio, um avô, alguém que foi apartado, um irmão, num determinado momento da história, e isso trouxe um impacto dentro da família? É a inadequação, novamente. Então, é você estar dentro de um espaço ou de um relacionamento em que você se sente inadequado. E aí, as pessoas te rejeitam porque você não está no padrão que elas consideram o padrão ideal. A rejeição está nesses dois extremos, ou porque você se sente inadequado, ou porque o grupo que você quer pertencer acha que você não tem as características dele. E aí, por conta dessa inadequação, quantos valores você precisa abrir mão para poder pertencer àquele lugar, né? Pessoas hoje acabam abrindo mão dos seus valores, dos seus princípios, e para pertencer a um lugar, não é? Sim. E para ser aceito, está me faltando a palavra agora, mas para ser aprovado, né? A necessidade da aprovação. A necessidade da aprovação está ligada ao medo da rejeição. Você abre mão dos seus valores para pertencer. Então, o teu sentimento de pertencimento, de necessidade de pertencer, faz com que você faça coisas que você não faria. O bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu quero é o que eu faço. Isso é um dos extremos. Você vai como é que eu posso dizer? Não vou dizer que você vai abandonar os seus valores, mas você pode, inclusive, flexibilizá-los
para poder pertencer a algum lugar. Eu vejo muito a questão de jovens e adolescentes para pertencerem a grupos. Nós vemos isso em filmes. Volta e meia os filmes estão mostrando isso, né? Aquele aluno tímido do 2º grau que para pertencer àquele grupo tem que passar por testes, e esses testes muitas vezes são abusos morais, né? São assédios morais. A gente vê adolescentes que querem pertencer a grupos e acabam usando drogas para pertencer a um grupo, e mulheres que necessitam, por conta do medo da rejeição, acabam passando por relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo não só no questão de relacionamento afetivo, no sentido de casais, mas pode acontecer entre familiares, entre amigos. Amizades. Existem muitos amigos abusivos que conseguem perceber essa fragilidade, talvez consciente ou inconsciente, da pessoa com quem ela se relaciona, para que abuse dela. E aí, como ela precisa ser aceita, ela vai permitindo essas coisas. E é inconsciente, não é algo que as pessoas percebam. Quando a gente olha a rejeição, quando você às vezes para e olha assim, essa questão de inadequação, acho que muita gente já chegou aqui em algum ambiente e falou assim, nossa, não tô... Vê um monte de gente e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Essa sensação é uma delas, mas ela pode estar no relacionamento, e aí você vai fazer qualquer coisa para pertencer, ou vai se afastar completamente, vai se isolar, vai viver numa bolha e vai fazer igual o Homem de Ferro, vai ser o melhor naquilo que ele quer, mas no fundo para ter aprovação. Então fala um pouquinho, Norma, dessas máscaras. A gente tem que olhá-las. O orgulho é talvez, usando a personagem do Homem de Ferro, é essa coisa de você dizer assim, eu sou bom, eu sou o cara ou a cara nisso, e não tem ninguém melhor do que eu, e eu vou me apresentar sempre com essa máscara da perfeição. O orgulho também está ligado à perfeição. Então você vai se mostrar perfeito, inabalável, e nada te desestrutura, e tudo que você fizer vai ser sempre, ou você vai ser sempre o melhor. Não tem ninguém melhor do que você. E se tiver, você nunca vai reconhecer. Piedade. Aí é você mostrar, você achar que você demonstrar uma empatia ou uma o que a sua mão direita faz, a outra não tem que fazer, mas eu falo para todo mundo. Eu falo para todo mundo, e aí é a ideia, eu estou dizendo assim, eu sou piedoso, olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, maravilhosamente piedosa, empática com as pessoas e tal, e aí eu começo a colocar para todo mundo isso. Aquilo que eu faço, e que na verdade no final você fala assim, ai que saco, eu tive que fazer isso, eu tive que ajudar. Não, você está dizendo uma coisa, mas a tua cabeça está falando outra, né? Hipocrisia? É muito parecido com ele. A falsa piedade também é uma forma de hipocrisia. É você mostrar algo que na verdade você não é. E a duplicidade é aquela pessoa que ela é uma coisa, mas tem que se adequar, ou estou errada, se adequar àquele ambiente ou não? Não, a duplicidade é o multimáscaras, vamos dizer assim. É a pessoa que você tem dois pesos, duas medidas, duas situações para estar bem com todo mundo, você vai... Ele vai botando as máscaras de acordo com o ambiente. Vai botando as máscaras de acordo com o ambiente. Falsa modéstia é aquele que é o bom. É o bom, eu sou bom, ou eu sou bom. Está ligado ao orgulho, estão muito próximos, né? Se juntam, então você vai falar assim, não, eu sou bom mesmo. Eu acho interessante aquelas pessoas que não sabem pedir ajuda, né? Pessoa que não sabe pedir ajuda, geralmente ela é orgulhosa. Porque pedir ajuda demonstra fragilidade. Então, e é interessante, nós vivemos num tempo competitivo em que mostrar fragilidade é sinal de que você é fraqueza. Então, mostrar fragilidade não é sinal de fraqueza, mostrar fragilidade é sinal de humanidade.
Então Isso. você, quando você, por ser humano, você é frágil em alguma área da sua vida. Então mostrar fragilidade é a humanidade. Só que aí você não pode, porque você acredita que isso seja algo, algo que a sociedade está te impondo, e aí você não quer mostrar. Agora que você falou sobre isso, me veio uma questão, né? Às vezes a gente fala, partindo da nossa vertente cristã, às vezes as pessoas falam assim, eu não sou... a gente usa o exemplo de Jesus, né? E a pessoa fala assim, mas ele era Jesus. Mas Jesus era frágil, ele mostrou a sua fragilidade quando ele chorou, quando Lázaro morreu e ele chora, ele mostra a sua humanidade ali, ele tem a sua fragilidade ali, ele chora no Getsemane quando ele está pedindo ao Pai, não é? Ele mostrou a sua humanidade ali. Ele chora quando Lázaro, quando ele chega antes, ele sabia o que ele ia, que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora por ver as pessoas ali tristes por causa daquilo. Ele sabia que ele ia fazer algo, mas ele demonstra essa empatia e essa fragilidade, né? Então ele como mestre maior, ele se mantém, ele mostra a sua humanidade, e quantas pessoas se voltam para trás de uma máscara para mostrar a fortaleza, quando na verdade tem toda uma fragilidade que precisa ser trabalhada, né? A vulnerabilidade ou a fragilidade é algo que a gente precisa reconhecer. E quando a gente reconhece, isso torna a vida mais leve. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre trabalhei, e muitas pessoas que você convive comigo, sabe? Eu sempre trabalhei com a questão da perfeição, do perfeccionismo, né? E as coisas tinham que estar extremamente perfeitas. E quando eu fazia, que eu achava, às vezes não era o outro, eu achava que não estava bom o suficiente, eu me martirizava. Porque eu não queria mostrar uma minha fragilidade. E eu não entendia isso. Eu passei a entender e falei assim, gente, tem dia que eu vou estar muito bem e fazer as coisas com excelência. Mas vão ter dias que isso não vai acontecer, isso não me torna nem melhor nem pior. Me torna apenas humana. O problema é você errar e manter o erro. É você repetir o erro. Isso quer dizer que você não aprendeu. Não aprendeu. Então eu te convido a mudar a sua vertente na sua fala e não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo, e quando você erra, você está aprendendo, você está sabendo que é mais uma forma de não fazer aquilo, e existem outras possibilidades, existem outros caminhos. Experimente, depois conta pra gente como é que foi, tá bom? Aguardo você no próximo papo.